do Josias. Olha só, vou colocar aqui, né, nesta matéria em específico, vamos ver se vai conseguir abrir, né? Porque eles não estão abrindo. Ah, tá em vídeo. Vou colocar o áudio aqui. Vocês têm paciência para ouvir esse áudio para saber o que eles estão falando? Vamos ouvir? Vamos lá. A fala do Bolsonaro. Vamos ouvir um pouquinho. Não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro. Mas não podemos ceder. Porque a luta por democracia, a luta por liberdade. Ele fala sobre essa coisa de o risco que corre aqui, porque ele fala justamente que está sendo perseguido, que enfim. E aí alguns falam sobre essa necessidade de reter o passaporte dele. Eu já vi até a jurista falar que a Polícia Federal poderia até colocar uma tornozeleira eletrônica nele para monitorá-lo. Vamos lá, Josias, você acha que é o caso de pegar o passaporte realmente de Bolsonaro? Essa fala dele no sábado, sei que corro... Não vou nem continuar, olha só. Há juristas, provavelmente daquele grupo Prerrogativas, o tipo de juristas que a gente já sabe, né, que tem por aí. Não existe motivo legal para a prisão de Bolsonaro. E aqui nas palavras do repórter Josias de Souza, que eu não vou colocar para depois eles não virem aqui falar que querem direitos autorais, etc., prisão de Bolsonaro não passa pela cabeça de Moraes agora. Há muita cautela. E não passa por vários motivos. Primeiro, o medo que eles têm de vocês. Não de vocês irem para a rua, fazerem quebra-quebra, nada. Porque eles sabem que isso vai tornar Bolsonaro um mártir. E aí, aquele mito da ida de Lerna que eu havia falado lá atrás vai se tornar algo gigantesco, mais do que já é. Além disso, Moraes sabe que ele não tem elementos jurídicos para decretar uma prisão de Bolsonaro hoje. Está aqui. O hacker foi condenado a 20 anos de prisão nesse processo e já tinha sido condenado em outro por estelionato. Agora está vindo à tona toda a farsa. Toda a farsa. O caso das joias é uma farsa em si só. Bolsonaro, como disse o próprio advogado dele, tem amparo legal. Outro detalhe que ninguém está falando, por que o ministro Alexandre de Moraes continua com esse processo e Bolsonaro não tem mais foro privilegiado? É outra coisa que deveria ser pensado. O João Carlos falou aqui, ainda tem o Carvajal, mas não é só o Carvajal. Vocês viram que Donald Trump, inclusive, cancelou a entrevista coletiva, a entrevista que ele ia dar hoje, né? Aliás, o debate que ele ia participar hoje, e resolveu, no mesmo horário, dar uma entrevista no Twitter? É Donald Trump dando uma resposta lá nos Estados Unidos à mídia tradicional. O debate que ia ocorrer na Fox, que era considerado aliado de Donald Trump, não vai ter Trump, mas eles só vão falar do Trump. Além do efeito Carvajal, existe o efeito Trump daqui a um ano, que vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Nós vamos assistir a muitas transformações daqui até lá. Mas isso eu vou falar agora para vocês neste próximo bloco. Como vocês viram aqui no UOL, a gente já tem isso. Mas nos resumos da mídia, antes de entrar no próximo bloco, vamos passar aqui para ver o que está falando aquela empresa maravilhosa, super isenta, independente, chamada Rede Globo de televisão. Olha a manchete deles. Eles cumpriram o que o chefe deles mandou. Polícia Federal identifica as senhas e acessos celulares do pai de Mauro Cid e de Vacef. Essa é a manchete. O hacker tomou 20 anos na tarraqueta. Até hoje não saíram as imagens. O Brasil caindo pelas tamancas. Bolsa com a 14ª queda em menos de um mês, né? Ou seja, em 21 dias de agosto. Caiu 14 vezes.
Mas a manchete da Globo.com é: Polícia Federal identifica as senhas e acessos celulares do pai de Mauro Cid de Acef. Quanto vocês acham que custa isso ao seu bolso? Porque quem está pagando são vocês. A Rede Globo não tem mais nada para falar. Essa é a manchete principal. Olha só. Moraes libera compartilhamento de investigação com CPI do 8 de janeiro. E aí, vem aqui embaixo, né, outras manchetes menores. Mas a principal é a Rede Globo de televisão, falando a respeito da Polícia Federal identificando as senhas. Não vale nem a pena olhar o restante do site, porque eles mudam de todos, falam de todos os assuntos, mas não falam das imagens. Não consigo, obrigado Legalmente Morena, não consigo assistir 2 horas de filme, mas se o Kleber fizer 3 horas de live eu assisto tranquilamente. Obrigado pelas suas palavras e aqui pelo seu superchat. Vai dar uma alteraçãozinha no som, porque para variar um pouco estavam me ligando na hora da live, tá bom? E aí, gente, eu vou só para fazer uma última passagem naquele site também, o Necrópolis, né? Lá de Brasília, que pertence nada mais, nada menos que a Luiz Estevão, que já foi preso. Olha que coisa interessante. Exclusivo. Ouça áudio entregue à Polícia Federal sobre pagamento de Zambelli ao hacker Delgatti. Advogado de programador diz que mensagem tem a ver com os atos golpistas. Defesa da deputada federal Carla Zambelli vê falácia no caso. Será que dá para a gente acessar aqui ou eles vão tentar nos censurar também? Vamos ver aqui onde é que está o tal do áudio. Vamos ouvir juntos os áudios? Eu não ouvi ainda. Vamos ouvir? Aí, pessoal. Vamos ouvir o áudio da conversa que o advogado do Delgatti colocou. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. Mas peraí, essa voz não é a voz da Zambelli. Essa voz não é a voz da Zambelli. Deixa eu ler aqui a reportagem para ver o que eles estão querendo falar dessa vez. Na mensagem a qual o Metrópolis teve acesso, não fica claro o serviço em discussão, nem qual seria a ideia sugerida pelo programador, que foi conhecido como hacker da Vaza Jato após vazar conteúdo dos procuradores. Segundo a defesa do Delgatti, o áudio seria o caminho da prova para se atestar o vínculo financeiro entre Delgatti e a parlamentar investigada por ter recrutado o programador para participar do suposto plano. A ação teria o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro e envolveria até um grampo no ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O advogado de Carla Zambelli, Daniel Bialski, no entanto, afirma que todas as relações entre a equipe da parlamentar e Delgatti envolviam uma proposta de um trabalho que o programador encaminhou aos assessores da deputada sobre a manutenção das publicações da política nas redes sociais e que outras hipóteses sobre a mensagem são falácias. Olha só. No último sábado, o Metrópolis publicou também com exclusividade prints de um extrato do banco digital Cora. Foi com base nesse documento que investigadores conseguiram dar o mínimo de credibilidade ao depoimento que o programador, o hacker Delgatti, prestou, contando um plano golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí coloca o Bolsonaro aqui no meio. Mas vem cá. O áudio entregue à Polícia Federal pela defesa do programador Walter Delgatti mostra uma mulher supostamente ligada à campanha eleitoral da deputada Carla Zambelli, prometendo a ele trocar uma ideia sobre pagamento sobre essa tua proposta. Vem cá. O áudio não é da Zambelli. Supostamente é de uma mulher ligada à campanha eleitoral da deputada federal Carla Zambelli. Estão de sacanagem comigo.
Só podem estar de sacanagem comigo e transformar isso em notícia. Olha que eu sou um dos maiores críticos aqui às atuações da Zambelli, tanto naquela corrida, né, lá em São Paulo, na véspera da eleição, quanto em outras coisas pataquadas que ela está fazendo. E não tira também que ela não tinha nem que estar tendo relacionamento com um cara desse. Ou seja, a equipe dela sequer poderia estar mantendo contato com um cara desse, já que a gente sabe da ficha corrida dele. E ainda leva esse cara para falar com o presidente. Olha só o que a gente está vendo aqui. Uma notícia fabricada. Portanto, o começo, quando a gente falou a respeito do áudio da Globo, quem não viu, que chegou depois ou está assistindo gravado, vê lá o início da nossa live. Tudo não passa de notícias fabricadas para tirar o foco do desgoverno que o Brasil vem enfrentando. Notícias fabricadas para tirar o foco do desgoverno que o Brasil vem enfrentando.